dia, pessoas da sala, que acho que serão os únicos que vão assistir esse vídeo. Então, nosso tema é civilização romana, então vamos começar. A civilização romana se localiza na região da Península Itálica, a região do Lácio, onde agora... No caso seria a Itália, mas a sua formação é muito maior que isso. Ela pegou grande parte da Europa e orientou teorias para a civilização romana. A mitológica de Rômulo E Remo, história de dois irmãos. e a histórica. A fusão de povos indo-europeus. No caso, vamos falar a histórica. Esses povos indo-europeus migraram até a Península Itálica, encontrando povos originais da região, como os lígures e os sículos. E com o processo de Fusão, entre esses dois povos, tiveram origem ao povo o povo dito romano, da civilização romana. A partir do século 8 a.C., os etruscos começaram um processo de expansão do norte em direção ao sul, porque se fosse em direção ao norte seria mais difícil por causa dos Alpes. E começaram a entrar em contato com outros povos. Militarmente, eles conquistaram uma fortificação latina, conhecida como Romo, ou Cidade do Rio, devido ao rio Tibre. E a partir daí, os etruscos se fundem com os latinos. Isso acontece no período chamado monarquia, que é do primeiro período da civilização romana. monarquia. Explica a formação da civilização romana. A república, que explica a formação do sistema político, e o império, que é o mais importante aos olhos da mídia. A monarquia vai de 753 a.C. até 509 a.C. A formação de uma cidade censitária. O antigo regimento que dá benefício ao uso de determinados direitos. Vocês vão entender isso durante o vídeo. Vocês vão entender. A sociedade dividida por renda. Já está explicado, uma cidade dividida por renda. No topo da pirâmide ficavam os patrícios, que são os que tivessem mais posses de terras, ou mais ricos. E esses teriam maiores direitos e maiores poderes sobre a sociedade romana. Mas não bastava ter terras. Teriam que ter essas terras por mais de alguns anos na família. Como se fosse... Como é que é? Como se fosse herança. Como se fosse herança de família. Os plebeus eram os homens livres e os clientes eram agregados das famílias de patrícios. Eles tinham os privilégios, mas eles ainda dependiam dos patrícios. Para os patrícios era até bom que tivessem os clientes como agregados, porque como eu posso falar? Em assuntos políticos, os clientes iriam defender a opinião dos patrícios. E por último, os escravos, que iam para a guerra para pagar suas contas. Em 509 a.C., acontece a queda da monarquia, por causa de uma revolta patrícia, que derruba o último rei, Lúcio Tarquínio Soberbo. E começa uma nova etapa, a República. Uma das principais características da República eram os patrícios. Eles praticamente comandavam a política. A estrutura política era definida assim. Os patrícios faziam parte da Assembleia e eles poderiam convocar a ditadura. Como era uma cidade censitária, logo os plebeus não tinham muitos direitos. Então, logo no início da República, começaram a lutar por esses direitos. Surge então uma luta entre patrícios e plebeus. Essas lutas eram por terras. Mas eles não queriam terras apenas para enriquecerem, eles queriam terras para terem direitos políticos. Com essa luta social, surge em Roma o processo de reforma legislativa, que levará à formação das primeiras leis escritas. Essa luta começa com uma grande greve geral, em 494 a.C., e pedindo que os plebeus participassem do Senado, para que ajudassem nas decisões políticas. No ano de 450 a.C., foi convocado 10 juízes
para escrever e montar o primeiro código de leis escritas de Roma, as leis das 12 tábuas. Essa lei iniciou o processo de igualdade entre patrícios e plebeus. Dentro das 12 tábuas, tinha a lei Licínia Sextia, que definia que terras conquistadas entre os plebeus seria dividida entre os plebeus. Mas uma coisa é a lei ser aprovada, outra coisa é a lei ser colocada em prática. No ano de 364 a.C., Roma proíbe a escravidão por dívida, mas eles precisavam de escravos para que expandissem seus territórios, para que não tivesse um declínio político. Então eles colocaram os estrangeiros para as batalhas. Tipo, quem chegasse em Roma, que não fosse próprio de Roma, seria colocado para as batalhas. Não poderia, tipo, ser estrangeiro. E aí vem as guerras púnicas. Existiram 3 guerras, e essas 3 guerras foram na África contra os cártagos. Eles ganharam as 3 guerras, os romanos. Essas terras foram prometidas aos plebeus para que eles pudessem expandir suas terras. E isso ajudaria a tirar a pobreza de muitos. Mas elas foram divididas entre patrícios e generais. Principalmente com os generais, que começavam a se transformar em patrícios, por manter essas terras muito tempo em gerações de suas famílias. E eles, sendo patrícios, podiam participar da assembleia. Com o aumento de escravos, diminuía as ofertas de empregos. E porque muitos iriam trabalhar no campo. Depois, os camponeses abandonariam o campo e vão para a cidade. Isso se chama um êxodo rural. Roma adota um colonialismo. Quanto mais terras Roma conquista, mais oferta de matérias-primas e maior oferta de escravos. E assim, o menor preço da matéria-prima e o menor preço do escravo, que é a mão de obra. E quanto menor tudo isso, menor vai ser o preço dos produtos. Então, o colonialismo leva um controle da inflação. E então, Roma não poderia parar de expandir por 2 motivos. Primeiro, sempre vai precisar de mais escravos. E segundo, sempre vão precisar de matérias-primas e sempre vão precisar de produtos agrícolas. E Roma, se parasse de expandir, sua economia quebraria. Os plebeus já estavam empobrecendo, eles não tinham mais terras, eles não podiam mais trabalhar porque estava faltando emprego e também não podiam ser escravos mais. E os plebeus pediram uma solução. Então apareceu isso. Tibério e Caio Graco. De novo. 2 plebeus, 2 heróis do povo, como eram chamados naquela época. Primeiro, Tibério Graco, que tentou fazer a reforma agrária. Que era a lei que primeiro exigia a lei Licínia Sextia. Ou seja, as terras conquistadas seriam divididas entre os plebeus. O argumento dele era: se dividirmos as terras romanas com 310 hectares em propriedades menores entre os plebeus, solucionaria o grande problema. Primeiro, a pobreza, depois ocupariam essas terras. E como ele dizia, terra ocupada é terra não invadida. Mas isso envolvia tirar terra dos patrícios e dos generais, mas eles não concordaram com isso. Tibério é assassinado e a lei não é colocada em prática. Em 123 a.C., seu irmão Caio Graco tentou começou a participar da Assembleia e tentou colocar a lei agrária em prática. Com o mesmo jeito do irmão, primeiro exigindo a lei Licínia Sextia e depois a lei fomentária, que deixava o preço do trigo mais barato. Mas isso mexia com a venda dos patrícios e com toda a pressão social que ele teve, ele cometeu suicídio. E suicídio naquela época era... como eu posso dizer... Um ato de protesto. Um ato de protesto. E isso faz com que aconteça uma grande revolta plebeia, que vai de 121 até 110 a.C. E faz com que aconteça uma grande guerra civil. Não é essa guerra civil. A república, se sentindo ameaçada, usa a ditadura, que era para durar de 6 meses a 1 ano, mas durou de 110 a.C. até 76 a.C.
O nome do primeiro ditador se chamava Mário. Primeiro ele tirou todo o poder do Senado e reestruturou todo o exército. E com isso ajudou os plebeus. Ele abre o exército para os plebeus. Caso alguém quisesse seguir carreira militar, ele poderia. E esse general e outro general que controlou outra revolta, o general Pompeu, eles se juntaram para comandar o Senado. Mas isso acabou sendo um golpe, por causa que, segundo Balei, ele tinha que ser um plebeu e um patrício no Senado. Os generais eram patrícios, pois eles tinham conquistado terras e, pegado para eles. Então, fizeram de acordo com a lei Licínia Sextia. Então, eles decidiram chamar Júlio César, um plebeu adorado pelo povo, porque ele sempre ajudava os mais pobres, dando dinheiro ou a comida que ele arranjava. Então, ao invés de ser um senado controlado por 2 cônsules, seria 3, e eles se chamariam triunviratos. Eles dividiram a república. O Júlio César ficou com a região da Espanha. A região da Itália seria de Pompeu. E o Crasso ficou com a África. Mas eles 3 não deram muito certo. Primeiro a sair foi Crasso, em 54 a.C. Depois, Pompeu declarou guerra a Júlio César e disse que ele é um fora da lei. Ele disse que ele não poderia entrar em território italiano. Então, o Júlio César disse que a sorte seja lançada. Júlio então invade o território de Pompeu e começa uma guerra. Não é essa guerra! Mas Júlio sai vitorioso e entra em Roma. Em 49 a.C., Júlio é considerado um governante autocrata, o que tem maiores poderes. E para evitar que ele tivesse maiores poderes, decidiram matá-lo. Então, como Júlio César era adorado pelo povo, aconteceu uma revolta. E para acalmá-los, a República decidiu matar os 44 assassinos de Júlio César. E os assassinos foram liderados por seu filho, Caio Brutus. E daí vem a história. Vai, fica normal. Aí veio a história da seguinte frase. Não dá, mano. O que a gente vai falar? Até tu. Depois da história do Até tu, Brutus, aparece o segundo triunviratus de Marco Antônio, Otávio e Lépido. Marco Antônio ficou com a Espanha, Otávio ficou com Roma e Lépido ficou com a África. Marco Antônio, seguindo os passos de Júlio César, vai até o Egito e descobre que Júlio César teve um filho com Cleópatra e decide colocar o filho de Júlio César em seu testamento, porque Júlio César e Marco Antônio eram muito amigos. Otávio, depois que descobriu sobre o testamento, decide espalhar para o povo e falando que o filho é um estrangeiro por não ter nascido em Roma. E falava que não tinha certeza que o filho era de Júlio César, porque Cleópatra era conhecida como mulher dos 100 homens por noite. Otávio começa a dizer que colocando o filho estrangeiro no testamento seria como se estivesse dando Roma aos egípcios. E em 31 a.C., Otávio e Marco Antônio entram em guerra. E depois disso, Marco Antônio comete suicídio. Cleópatra mata seu filho e depois comete um suicídio. E assim Otávio fica no poder. Ele precisa de um apoio. Primeiro, religioso, econômico e político. E quando conseguiu tudo isso, ele se tornou o primeiro imperador. E temos o fim da República, em 27 a.C., e começa o Império. 476 depois de Cristo acaba o Império e começa o feudalismo.